Bom, pessoal, dando continuidade então às operações de aplicação de calor, né? Quando a gente vai utilizar uma operação de aplicação de calor em alimentos, né? Geralmente essa aplicação ela vai ocorrer de duas formas, tá? Por convecção e por condução. Vamos observar o nosso desenho aqui, né? E isso vai depender do tipo de alimento, se é um alimento sólido ou um líquido. Por quê, pessoal? A condução, geralmente, né, ela ocorre por meio de transferência de calor em corpos sólidos, né? Então, aqui, por exemplo, nessa panela, eu estaria aquecendo aqui um produto sólido e ele estaria, né, sendo aquecido, né, o calor seria transferido por ele por condução, né? Quando a gente fala de convecção, né, a transferência de calor por meio de fluidos, né? Então, aqui no caso, nós temos uma chaleira aqui aquecendo água, né? Então, essa água está sendo aquecida por meio de convecção térmica, ok? Então, são basicamente esses dois tipos de alimentos que nós podemos esses dois tipos de transferência de calor, né, que são utilizados para aplicação em alimentos, tá? Bom, os alimentos sólidos, gente, né? Então, quando a gente fala de alimento sólido, possivelmente vamos ter que aplicar uma aplicação, uma condução térmica, né? Eles são maus condutores de calor, né? E os alimentos líquidos, eles possuem uma viscosidade mais baixa, né? E isso vai facilitar a transferência de calor. Então, quando nós estamos lá, né, projetando uma indústria ou pensando no tipo de tratamento que eu vou utilizar no meu produto, estou aplicando um novo processo, estou estudando, né, possibilidades de iniciar um novo produto ali, né, iniciar a produção de um novo produto na minha área de produção de alimentos. Então, eu basicamente vou ter que estudar todos os princípios, né, que eu vou utilizar para esse tipo de alimento, né? Então, qual o tipo de aplicação que eu vou utilizar, né? Qual o tipo de alimento que eu tenho, qual o tipo de finalidade, né? Eu preciso aplicar calor para transformar o meu produto, né? A minha matéria-prima no produto que eu quero, ou eu apenas vou aplicar o calor, né? Para inativar os micro-organismos, enzimas e tudo mais. Então, esse é o primeiro objetivo, né? Que tem que ser traçado ali para saber, então, qual tipo de, né, operação seguir, né? Qual tipo de processo. Bom, basicamente, né, pessoal, como eu falei, existem outros, mas os principais, né, processos que são utilizados, que é utilizada a aplicação de calor, né, são o branqueamento, a pasteurização, a esterilização, a desidratação e a evaporação ou concentração, ok? Vamos ver um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Claro que nós não vamos especificar exatamente cada um deles, né? Porque aqui nós não temos o tempo necessário, mas lá na nossa aula online a gente fala um pouquinho mais sobre cada uma dessas operações, tá? Então, as operações de branqueamento, né, gente? Que é o branqueamento? Utilização de uma temperatura alta, né? E rapidamente um resfriamento, né? Para principalmente, né, o branqueamento é utilizado para inativação de enzimas. Então, é bastante utilizado naqueles produtos vegetais, né, que são congelados, que são vendidos, né, já congelados para que os consumidores, né, consumam esse produto. E aí, o congelamento, ele não vai inibir, né, as enzimas de continuarem ali trabalhando. Então, basicamente, nós temos que inativar essas enzimas, porque nos vegetais, né, muitas vezes as enzimas são responsáveis lá pelo escurecimento enzimático que a gente já viu. Então, isso, né, pode causar um problema no produto, né? Não quero um produto que seja com uma coloração ruim, eu não quero um produto, né, que deveria ser branco e está marrom, porque isso vai remeter ao
ao consumidor, né, um produto degradado, né? Quando a gente fala de pasteurização e esterilização, né, pessoal, a gente já falou um pouquinho, né, a pasteurização e a esterilização são utilizados para eliminação de micro-organismos. Claro, na pasteurização foca em eliminar apenas os patogênicos, não utilizamos temperaturas muito altas, né, ali em torno de acima de 60 graus, né, basicamente pasteurização rápida em torno de 72, 75 graus Celsius, né? Quando a gente fala de esterilização, nós vamos utilizar aí temperaturas acima de 100 graus Celsius, né, para eliminar, né, principalmente a intenção sempre é eliminar todos os micro-organismos viáveis ali. Claro que podem existir aqueles que a gente sempre diz, né, pessoal, os mais resistentes a altas temperaturas, né? Mas esse processo de esterilização, ele vai, então, possibilitar, né, no caso lá do leite, que ele não precise de armazenamento sob refrigeração, então a vida útil desse alimento vai ser muito maior. Mas, claro, também a gente tem que considerar, né, as alterações no produto. Então, temperaturas muito altas vão degradar muitas vitaminas, né, muitos componentes que são importantes ali para aquele produto. Então, nesse caso, né, existem as vantagens e as desvantagens de estar utilizando, né? Os processos de desidratação são bastante utilizados também pela indústria, né, pessoal? Nós temos uma infinidade de produtos desidratados, né? A desidratação visa, então, a retirada de água desse produto, né? Reduzindo, então, essa atividade de água. Eu também, obviamente, vou reduzir as condições, né, viáveis ali para a sobrevivência dos micro-organismos. Já falamos, né, pessoal, sobre a atividade de água e tudo mais, mas assim, obviamente a desidratação ela é utilizada para outros fins, não só para eliminar micro-organismos. Então, tem produtos, né, que precisam passar por esse processo de desidratação para ter o meu produto desejado, né? Então, eu quero lá frutas desidratadas. Eu vou conseguir o meu produto, né, utilizando esse tipo de processo. Não só para eliminar a água por conta de micro-organismos, mas porque eu quero, né, que o meu produto tenha esse tipo de característica, né? Então, eu vou estar utilizando esse processo de desidratação. Existem aí, se a gente for pensar, uma infinidade muito grande de produtos desidratados, em muitos casos, né, principalmente, né, existem algumas frutas desidratadas aí que você encontra a fruta desidratada, você já comeu a fruta desidratada, mas você nunca comeu a fruta in natura, né? Por quê? Por conta da conservação que a gente já falou também, né? Da sazonalidade, muitas vezes na região que você mora nem tem essa fruta, nem existe, sei lá, é de outra região, ou então não é época e tudo mais, então por conta desses processos a gente vai conseguir, então, né, ter esse produto por mais tempo, como a gente já falou, né, a importância, então, desse processamento, né, da industrialização. E, pessoal, temos também os processos de evaporação e de concentração, né, são bastante utilizados, né, tanto para obter produtos novos, né, como a gente falou do doce de leite, né, é um processo de concentração ali de leite. Então, eu vou utilizar o açúcar e, dependendo do tipo de doce, outros aditivos ou não, né? Mas se eu tiver só o leite e o açúcar, eu vou conseguir, por meio da transformação, transformar esse leite aí, essa matéria-prima, em doce de leite, né? Por meio do processo de concentração. O processo de concentração também é a retirada, né, parcial de água, né? Então, eu não vou retirar uma quantidade tão grande de água como eu retiraria no processo de desidratação, né? Mas na concentração eu vou estar, então, retirando água para concentrar ali o meu produto. Isso é bastante utilizado também, existem diversos produtos que são concentrados. Isso facilita muitas vezes, né? Quando a gente está falando ali de aditivos, molhos e tudo mais, né? Que serão, por exemplo, utilizados em grande escala. Então, se eu conseguir concentrar o máximo ali, isso vai facilitar o meu transporte, né? Eu posso ter uma embalagem menor,
né? Uma quantidade menor que eu posso aplicar é uma quantidade maior, porque eu estou basicamente retirando apenas a água ali, que depois poderá ser reconstituída, né, por outro processo. Então, pessoal, as aplicações de calor, né, são bastante utilizadas. Basicamente, se você for pensar em qualquer produto alimentício, ele vai passar por algum desses processos, se não esses outros processos, né, que não vem ao caso aqui nós citarmos todos os existentes, mas esses aqui são os mais importantes, tá? Os mais utilizados. Vamos falar agora, gente, das operações de resfriamento. Bom, gente, as operações de aplicação de calor são extremamente importantes, beleza? Sabemos para que são utilizadas muitas vezes e tudo mais. Mas as operações de resfriamento também são muito importantes, né? Todas as operações utilizadas na indústria, né, nos processamentos são importantes, porque a gente precisa utilizá-las como objetivo, né? Sempre esse objetivo vai ser produzir um produto melhor, um produto de qualidade, eliminar micro-organismos para, né, no final eu ter um produto seguro para o meu consumidor. Né? Então, se eu vou utilizar lá na operação de aplicação de calor, né? Então, eu vou adicionar calor nesse produto, né? A energia nesse produto através de calor. No resfriamento e no congelamento, eu vou retirar o calor dos alimentos, né? Por que eu quero tirar, né, esse calor? Porque eu quero prolongar a vida útil desses alimentos, né? Já falamos. Quando a gente fala lá de congelamento, né, gente? O congelamento é extremamente utilizado nas indústrias, né? Eu vou retirar esse calor desse produto por meio do congelamento. Eu vou prolongar a vida útil desses alimentos. Por quê? Né? No congelamento, eu vou ter o congelamento da água, né? Livre ali naquele alimento. E os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver ali naquele alimento. Então, eu vou conseguir aumentar a vida de prateleira dele, a vida útil dele. Então, se os micro-organismos deteriorariam normalmente esse produto, como é o caso da carne, né? A gente dá bastante exemplo de carne, porque é um produto que se deteriora, é deteriorado com muita facilidade. Então, se eu tiver uma carne ali em pouco tempo, né, alguns dias sob refrigeração, ela estará entrando em estado de deterioração. Quando eu utilizo uma operação de congelamento, eu vou aumentar muito mais esse tempo de vida útil deste alimento, né? Quando a gente fala, gente, de resfriamento, né, sabemos, né, que os micro-organismos, eles podem sobreviver, né, a temperaturas frias, eles sobrevivem em temperaturas de refrigeração e conseguem ter o seu desenvolvimento, né, um pouco mais lento, mas ainda conseguem. A temperaturas de congelamento, né, aquela dormência que a gente fala dos micro-organismos, eles não vão conseguir, né, se desenvolver ali, também por conta, né, da formação dos cristais de gelo ali no processo de congelamento. Então, a água livre será congelada e ela não estará mais livre, né? Porque ela estará congelada. Então, os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver ali naquele ambiente. E isso, né, vai, consequentemente, aumentar a vida útil do meu produto. Porque eu sei, né, que naquele instante ali os micro-organismos não estão conseguindo sobreviver. Claro, pessoal, como sempre, existem as exceções, existem aqueles que vão conseguir sobreviver a temperaturas muito baixas de congelamento. Ok, né? Isso existe, sim, mas nós, né, sempre estamos pensando ali na eliminação da maioria, então a maioria não vai conseguir, né? Então, quando a gente vai falar de congelamento, né, a gente sempre, né, o que é o congelamento? Eu vou reduzir a temperatura do meu produto abaixo do ponto de congelamento, né? E aí eu vou de duas formas, né? Ou por refrigeração ou por congelamento, eu vou utilizar essa operação de resfriamento ali dentro, né, do meu processo, e isso vai depender também do produto, do processo e tudo mais.